Oi, gente! Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não aparece aqui, né? Pra falar um pouquinho com vocês, né, amor? Tem tempo que a gente não aparece aqui. Só em viagem. O último foi o vlog de Marrocos, hein? Mas a gente não tá viajando o tempo todo, não. Mas hoje a gente apareceu aqui pra dar continuidade no nosso trabalho, que é passar a nossa experiência, né, pra vocês sobre intercâmbio. E o assunto de hoje é muito interessante, vocês só vão saber depois da vinheta. Mentira, já sabe lá, tá no título. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre nível de inglês. Hi, Lorena. Hi, how are you? How was the week? Como foi a nossa experiência? Muita gente tem insegurança, né, de vir aí talvez com zero inglês. Que não é um problema. Não é um problema e o que a gente vai tentar fazer aqui é mostrar pra vocês que não precisem se preocupar com isso, tá? A gente vai contar um pouco da nossa experiência, né, de como foi pra cada um, né, essa questão do inglês. Vai dar um pouquinho da nossa visão, né, de tudo que a gente viu em relação a isso, depois aí desses mais de 2 anos que a gente tá aqui. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma noção. Eu já estudava, eu venho estudando desde final de 2016, se eu não me engano. Então eu já tenho esse contato. Quer dizer, sempre tive desde pequeno, caso negócio de videogame, essas coisas. Mas aqui, mesmo estudando, lendo livros, escutando podcast fora da escola, eu sempre tive contato com o inglês. O meu problema, que eu tenho até hoje, que eu melhorei muito, graças a Deus, mas é a minha timidez. Às vezes a pessoa encontra alguém na rua, mesmo em português, mesmo pra falar em português. Morro de vergonha. Um monte de gente fala comigo, às vezes eu fico com vergonha de falar, oi, imagina inglês, que é 10 vezes pior. Hoje eu sei muito. Poderia ser melhor se esse meu problema fosse bem menor, quase zero. Tanto é que eu conheço gente que veio 000 inglês, mas a cara de pau fez a pessoa, tipo, ter um inglês massa. Quando a gente chegou, a gente não ficou na mesma sala. Eu fui pra uma sala, comecei com A2. Até que eu lembro das pessoas que estavam na mesma sala e tal. O meu speak, o meu falar era muito bom. Tanto é que, tipo, o professor que me subiu, eu lembro o nome dele. O nome dele era Nairo. Ele falou, ó, você fala bem, comparado com a galera que tá aqui, que, tipo, tem muita gente que é iniciante. Então eu vou te subir de nível. Acho que foi umas 2 semanas depois. 2 semanas depois. Porque isso eu já tinha um contato antes. Então, isso meio que me ajudou. No começo, tipo, fora da escola, esse é que pega. Eu fugia dos outros. Luana falou, vai em tal lugar pra mim, mas eu tenho que conversar em inglês, eu não quero. Hoje eu ainda meio que dou umas corridas e tal, tipo, corro do povo pra não falar. Eu tento melhorar isso, eu sei que isso é constante, eu tenho que sempre estar fazendo pra ficar sempre melhorando, mas... Eu que lute, é muita cutucada. Giovanni, vai, conversa, mano, pelo amor de Deus. A pessoa tá conversando comigo, ela tá falando e eu... Na minha cabeça, ai meu Deus, eu até falei inglês, caraca, eu tô nervoso. Em vez de estar prestando atenção no que a pessoa... Eu sei o que a pessoa tá falando, mas tipo, não, eu não processo, entendeu? Eu tô mais meio que sofrendo no mental, Sim. Em vez de prestar atenção. Isso que você fala. Às vezes tem que falar, what? Can you repeat? Porque eu não tava prestando atenção, eu tava meio que sofrendo na cabeça, entendeu? O Giovanni, gente, ele é meio lento pras coisas, então... Não, você acha que eu sou lento. Mas eu tô sofrendo a cabeça em vez de estar escutando. Ele é lento, né? Pra quem tá fora da cabeça dele. E aí, a pessoa tá conversando com ele, ele vai pensar... Meu Deus, eu tô com vergonha. Aí ele fala. Depois, nisso, é um processo pra ele, né? Mas enfim. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu nunca gostei de estudar inglês. Eu confesso também que eu não vim pra Irlanda somente, né, pra aprender inglês, porque tem gente que vem muito vidrado só no inglês, com aquilo ali muito fechadinho. Eu vim pra Irlanda, nós, né, viemos pra Irlanda com a mente muito aberta pra várias coisas. Então eu não quis me prender nessa coisa loucura. Ai, meu Deus, eu tenho que ir, é minha oportunidade de aprender inglês. Eu nunca tive isso, não julgo quem pensa assim também. Outra coisa que eu confesso pra vocês, mas eu não indico, é que eu sou bem preguiçosa pra isso. Eu confesso muito, muito isso pra mim todos os dias. Procrastinadora. Procrastinar é a palavra. Enfim, no Brasil, eu tava muito mais preocupada em resolver todas as coisas externas. Eu que organizava tudo. Então, o Giovanni, ele tinha mais tempo, digamos assim, né, pra estudar e mais vontade. Eu ficava muito preocupada com outras coisas, com todo o processo que a gente tinha que resolver pra estar aqui, com o trabalho. A gente trabalhava muito, muito no Brasil, então, no pouco tempo que eu tinha, eu tentava estudar alguma coisa pra não chegar aqui
com zero inglês, e é uma dica muito importante, né, que eu dou pra vocês. A gente sempre usou métodos que a gente via na internet e a gente achava que combinava um pouco com a gente. A gente tentava inserir o inglês ali no dia a dia, na música, nos filmes que a gente via, coisas do tipo, né? Porque no Brasil a gente sabe que a gente não tem muito contato com isso. Não, zero praticamente. Zero. Vai muito mais da gente, né? Eu não pagava pra isso. E aí eu não estudava muito e tal. Quando eu cheguei aqui, gente, eu cheguei muito tranquila em relação a isso. Eu entendo a ansiedade de algumas pessoas, mas pra mim, eu vim muito tranquila em relação ao meu inglês. Eu vim muito aberta pro que via acontecer, até porque eu tinha pago, né, a escola pra isso, eu tava aqui pra isso. Então, eu via muita gente ao meu redor que, meu Deus, ai, Jesus, meu Deus, eu não sei pedir uma Coca-Cola e tal. Gente, a gente acabou de chegar aqui, não somos obrigados a saber de tudo. E eu entendia isso, né? Claro que no começo o Giovanni, ele dominava mais algumas coisas. Eu sempre fui ao contrário do Giovanni, eu sempre fui muito caruda. Eu sou muito caruda, eu converso pelos cotovelos. Eu sou muito, assim, rápida nas minhas coisas, né? Eu pego ali rapidinho e eu vou. E foi isso que me fez crescer em relação ao inglês hoje. Eu comecei no A1, como ele falou, que é pré-intermediário, que é como se fosse um beginner, né, um iniciante para o pré-intermediário na escola que a gente estudou, porque tem escola que tem o beginner, que é beginner, de zero do zero. E na nossa escola a gente não tinha isso. Então era A1, A2, B1, B2, C1, C2 e o avançado. Mas cada escola trabalha de um jeito e isso não vai interferir, tá, no seu aprendizado. Então eu fui pro A1, foi muito tranquilo. A gente teve só 5 meses de aula online presencial, porque depois a gente teve o C19. Mas foi tudo que eu podia aprender, gente. Eu simplesmente engoli. Eram 3 horas, né, que a gente tem ali pra estar dentro de uma escola, com total contato, né, com o inglês. A gente paga pra estar ali. Depois eu comecei a trabalhar e eu comecei a ficar cansada. Isso é muito real. Eu vejo que muita gente não fala sobre isso. Mas quando a gente mistura essa coisa de começar a trabalhar, de ter tudo que a gente tem que viver aqui e estudar, a gente vai diminuindo um pouco a carga de certas coisas. Mas eu sempre fui muito tranquila em relação à escola. Era no meu tempo, eu não me cobrava. Eu via gente se matando pra subir de nível de escola. Eu nunca me preocupei. Infelizmente, com isso. Tinha pessoas que se comparavam com outras. Exatamente. Fulano chegou e com 3, 4, 5 semanas já subiu de nível e ainda tô aqui. Pô, não é assim, pô. Você não sabe como é que a pessoa já tava. Vai ver, a pessoa já tinha contato, igual no meu caso. Eu já tinha contato no Brasil. Sim. Vai ver a pessoa também, um monte de pessoa já tem inglês. E você tem que entender, cada um tem um tempo, né? Eu sei que é legal, ai meu Deus, subir do intermediário, no pré-intermediário pro intermediário, pro avançado, é muito legal. Mas o nível não vai falar nada, o nível que você tem na escola não vai dizer como é que está o seu inglês. O seu inglês você vai saber quando você estiver sozinho na rua. Eu sempre falo que a escola é uma base muito importante, tá? Mas não é o mais importante. Mas não é ela que vai te deixar fluente em inglês 8 meses. Longe Exato. disso. Longe disso. Muito longe disso. E assim, depois, né, de tudo, depois que eu comecei a sentir o inglês, no começo eu sempre pedia tudo pro Giovanni pra ele pedir as coisas. E ele chegava e falava assim, não, vai ter uma hora que você vai ter que pedir. Você vai ter que ir sozinha, você vai ter que andar sozinha. Isso nos primeiros meses, né? Que é normal, gente. Na época dos cleaners, você mandava foto do que as... Eu mandava foto da escrita, porque eu não tinha quase nada, assim, de inglês, né? Assim, pro dia a dia. O que eu tinha era coisas pra sobrevivência, né? Sabia as coisas básicas, cores, comidas... Nice to meet you. Coisas do tipo, Where mas from? desenvolver uma conversa é óbvio. Isso aí faz parte do processo. Eu sempre falo isso. Faz parte do processo. E aqui a gente vive vários processos para muitas coisas. Então, depois que eu comecei a entender qual era a minha realidade com o inglês, tudo começou a acontecer. Eu não me cobrava, né? Não ficava, ai meu Deus, eu tenho 2 anos para aprender, para ser fluente, porque isso não depende do tempo, depende muito mais de você. Eu não me cobrava. Quando o Giovanni começou a me impulsionar, que eu entendi, eu falava, cara, eu preciso ir. A primeira vez que eu fui pedir alguma coisa sozinha, cara, eu fui me libertando
muito mais rápido do que se eu tivesse me cobrando pra que aquilo fosse rápido, entende? Então, pra mim foi muito natural. Eu deixei acontecer do meu jeito, no meu tempo. E eu vou contar pra vocês. Tudo que eu sei, que não é muito também, mas eu não me importo com isso. O meu inglês hoje é muito comunicável. Eu falo errado. A gente ainda tá em fase de aprendizado. Por exemplo, quando eu vou estudar, eu só vejo gramática. No dia a dia, na porrada, eu vi que não é gramática, não é assim. Nunca foi. O Giovanni sempre me falou isso, né? A gramática, mesmo no Brasil, eu já fiz curso em escola no Brasil, pouco tempo, graças a Deus. Eu conheço gente que já estudou 5 anos em escola, pagando escola, e infelizmente não sabe. A gramática, ela é importante, mas você não pode depender 100% dela. Você tem que praticar, você tem que ler um livro, pegar o seu livro favorito em português, se ele tiver a versão em inglês, vai ler. Se você gosta, a gente gosta muito de Game of Thrones, eu gosto de bandas de rock, eu vou procurar entrevista dos integrantes da banda que eu gosto. Vai ler Harry Potter, se você gosta de Harry Potter, se você gosta de Game of Thrones, vai ler o livro. Qualquer coisa. Bem que é difícil, eu sei, mas vai fazer coisas que você gosta em inglês. Uma coisa que, gente, acho que me ajudou muito mais que escola, que método, que gramática, que muita coisa boba. Eu comecei a ver muita coisa literalmente legendada. E aqui, o Netflix, por exemplo, nem todo filme, série tem legenda em português. E eu comecei a me forçar a ouvir no inglês e ler a legenda no inglês também, mesmo sem entender. Hoje, eu não consigo mais ver nada dublado. E, às vezes, nem legendado em português. Só quando eu tô cansada, assim, do inglês. Porque, sim, chega um momento que a gente até cansa um pouco ali de ficar forçando o inglês. E é muito raramente, mas eu não consigo mais. Hoje, a gente consegue ir pro cinema, assistir filmes sem legenda, somente no inglês. A gente perde algumas coisinhas. Mas a gente sabe, com o tempo, a gente vai aprendendo que muita coisa vai de contexto. Você tem que ter um jogo de cintura, né? Você não pode ficar ali o tempo todo. Eu tenho que falar o inglês perfeitamente, eu não posso errar, eu não posso passar vergonha, porque tem gente que fica assim, né? Mano, o que você sabe? Você tá numa conversa, você quer falar? Fala. Se você tiver com pessoas nativas, o máximo que eles vão fazer é te corrigir. Não tenha vergonha de alguém quando a pessoa te corrigir. Eu até agradeço, né, às vezes quando as pessoas me dão um toque. Lu, você pode falar assim, assim, assado. Outra coisa que me ajudou demais, o meu boom com o inglês foi quando eu comecei a trabalhar com o público, diretamente com o público. Vocês não viram, tem vídeos aí falando sobre emprego e essas coisas, e eu falo um pouquinho disso. Eu fui supervisora numa loja de sorvete aqui. Eu comecei como atendente e depois eu subi como supervisora. E a minha primeira semana lá, gente, foi terrível, porque eu não tinha aquele inglês pra lidar com o público, pro atendimento. E foi, assim, um choque de realidade, porque eu precisava fazer aqui. Juntei tudo que eu sabia e falei... Olhei pra mim no espelho e falei, cara, você consegue, você pode, você sabe. Se você falar errado, cara, só se importe em fazer o cliente te entender, em entender o que o cliente quer, se esforce, e aí tudo vai dar certo. 2 semanas depois, gente, já tava assim, tudo maravilhoso pra mim. O meu listening tava maravilhoso, porque eu me dei a oportunidade. E tem muita gente, mas é muita gente aqui que não se dá a oportunidade, que quer viver a vida inteira ali no conforto de não ter que tá de frente com uma situação que precisa falar inglês. No caso de trabalho, nem sempre a gente consegue falar muito inglês. No delivery, você fala muito pouco, né, o inglês. É sempre as mesmas coisas. São sempre as mesmas coisas, sempre o mesmo vocabulário. A gente precisa estar mudando de rumo, assim, né? E onde eu trabalhava, tinha muita gente que falava inglês, gente de todo lugar, gente de vários níveis de inglês. Eu trabalhava com muito espanhol, com muito japonês, com muito chinês, com muita gente do mundo inteiro. E ali, pra mim, foi, assim, um choque muito bom da realidade mesmo de como aprender inglês. É no dia a dia, né? Pelo menos pra mim. E não se preocupe que se quando você estiver lá na escola, se olhar a lista, meu Deus, só tem brasileiro na minha sala. Bem, não se preocupa, sério. Aceita, vai ter brasileiro, você vai ter que falar inglês na aula. Saiu, na hora de trabalhar, aí que o bicho pega. Muita gente fica, não quero ir porque tem muito brasileiro na Irlanda ou muito brasileiro na escola. Primeiro, você pagou sei quanto mili pra estar estudando. Você tem 3 horas do seu dia pra estudar. Você vai ficar falando em português na aula? Vira pro coleguinha e fala, cara, vamos tentar falar inglês e tal. Eu vejo muito caso disso. Eu sei que é mais confortável. Fulano, tu viu ali aquela fofoquinha, né? Não sei o que. Mas tenta fazer inglês. Eu falo isso porque eu falava em português e depois eu ficava me culpando. Cara, eu não tô aqui pra ficar falando em português. Mas aí, quando eu acordei pra isso, eu tentava ali jogar sempre o inglês pro coleguinha, até o coleguinha entendeu? Ou então chega no seu coleguinha e fala, cara, eu paguei 5 mil conto pra estar aqui nessa escola, sei lá quanto. Então vamos falar inglês?
Depois da aula a gente vê, a gente resolve. Mas aqui, até porque, gente, é uma falta de respeito com o professor. Professores não gostam. Quando eles veem a gente falando em português, eles vão te dar bronca e você não tem que reclamar não, porque você está errado. Eu via muita gente quando o professor reclamava, ai, que professor chato. Respeite o professor, ele também tá ali, tá trabalhando, e você ficar falando em português, não dá. Se ele te der bronca, não reclame depois também. Ele vai te dar bronca sim. Então, gente, assim, tentem pegar disso, né, de uma maneira que não precise você ficar muito nervoso. Eu sei que é inevitável, mas venham com confiança, venham sabendo que centenas de pessoas chegam aqui com zero inglês e a vida vai fluindo aos poucos. Não tenha pressa, vá no seu tempo. Não tente competir contra o tempo, porque não é assim que vai funcionar. Nem com os outros, não tente ser melhor que alguém. Você mesmo, você se compete com você mesmo, tente ser melhor que ontem. Isso. Não fica competindo com outra pessoa. Não. Isso só vai te frustrar, vamos dizer assim, frustrar. Enfim. Venham confiantes, tá? Que vai ser um processo muito grande pra vida de vocês. Então, é pra vocês, não é pra ninguém. Se alguém um dia, ai, nossa, como é que tá o inglês? Já tá fluente? Não tô fluente ainda não é assim não, fulano, tá doido? Então, confiem em vocês, venham com calma. Se possível, tente estudar o máximo que vocês puderem estudar no Brasil. E também aqui, estando aqui, estudem fora da escola. Fora, o quê? Não faça igual a mim. Estudem fora da escola. Liga a rádio, põe um podcast pra escutar 100% inglês. Escrevam. Pega um diário, sabe assim? Hi, today my day was so nice because I tried to learn more English than yesterday. Something like that, you know? 3 horas na escola não é o suficiente pra você. Esse negócio de só 3 horinhas na escola, isso eu vou aprender 8 meses, como eu já disse, é furada. Não acredito nisso. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado vocês a se acalmarem um pouquinho em relação a isso. E, por favor, gente, por favor, se inscrevam nesse canal aqui. Entre nas nossas redes sociais, no Instagram, tem muito material lá, a gente tá lá todo dia nos stories falando um monte de coisa. Deem like nesse vídeo, é muito importante, comentem. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, qualquer tipo de comentário, se vocês não concordam com alguma coisa, deixa aqui pra gente, isso nos ajuda demais. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? Um beijo e até mais. Dá o like aí, hein?